Boa noite a todos os presentes e aqui todos que nos estão assistindo. Gostaria de informar que as nossas reuniões são filmadas. Caso a pessoa passe de frente às câmeras, terão a imagem captada. Vamos dar início à 13ª sessão ordinária de 2022. Vamos fazer a prece inicial. Preto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os nossos colegas vereadores, ao público que está aqui presente, né? Em nome do pastor Tiago, nem cumprimentar todos vocês aí. Vamos rezar a oração, né? O Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos declarar aberta a segunda sessão legislativa. declara a 13ª sessão ordinária de 2022. Algum vereador tem alguma indicação, um ofício? Ou tem aí, você dá um... Primeiro ato... Pode ir ofício. Porque aqui está o ofício, depois a ata. Boa noite a todos. Ofício número 161 de 2022. Tiradentes, Minas Gerais, 21 de setembro de 2022. Assunto: solicitação. Faz. Senhor secretário, sirva-me do presente para solicitar que seja feito em caráter de urgência: manutenção nas estradas rurais do Elvas e Caixa d'Água, encascalhamento, limpeza de mataburro, poda nas árvores na beira das estradas, roçar à beira das estradas, manutenção de pontes. Ponte do Fundão, perto da casa do senhor Tiãozinho. Ponte do Vicente Inhame. Munícipes procuraram esse gabinete e procederam às referidas reclamações, tendo em vista o período chuvoso que se aproxima a estes referidos locais. Vão ficar intransitáveis e podem causar, inclusive, acidentes. Atenciosamente, Messias Alírio Pereira, vereador, presidente da Câmara Municipal de Tiradentes. Não veio aqui, não. Peço secretário. Peço secretária que leia a ata, por favor. Ata da 12ª sessão ordinária do ano de 2022. Ata da 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 31ª legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes, convocada na forma do artigo 18, inciso 1, realizada às 18 horas no dia 17 de agosto de 2022, no Salão Nobre Joaquim José da Silva Xavier, situado à Rua da Câmara, número 53, Centro, em Tiradentes, Minas Gerais, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Messias Alírio Pereira, que contou com a presença dos seguintes edis: Alexandre José de Almeida, João Marcos Guimarães Silva, Marcos Antônio da Silva, Leonardo Jesus de Matos, Nilton Francisco Barbosa Júnior, Claudinei Roberto dos Reis, Luciana Cristina de Paiva Oliveira e Ivan de Assis Silveira Filho. O presidente convidou o vereador Claudinei para fazer as preces iniciais e, em seguida, o presidente declarou aberta a sessão. O vereador Alexandre leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre leu o ofício convite para a participação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ordem do dia. Do Legislativo.
Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2022, regulariza a compra de ingressos e entradas em apresentações de teatro, shows, museus, monumentos históricos, passagens de passeios e passeios turísticos e dá outras providências. Lido na 11ª sessão ordinária realizada dia 3/8 de 2022 e posto em estudo para a comissão temporária. O projeto continua em estudo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2022. Altera o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Tiradentes, retirando o prazo fixo para o cidadão apresentar sugestão aos projetos em estudo e dá outras providências. Lido na 9ª sessão ordinária realizada dia 22/6 de 2022 e posto em estudo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto retirado de pauta pelo memorando número 480 de 2022. Projeto de resolução número 22 de 2022. Altera o anexo único da resolução número 002 de 18 de abril de 2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Tiradentes, conferindo celeridade ao processo legislativo e dá outras providências. Lido na 9ª sessão ordinária realizada dia 22/6 de 2022 e posto em estudo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto retirado de pauta. Memorando número 480 de 2022. Moção número 012 de 2022. Moção de aplausos ao médico da Estratégia de Saúde, vereador João Vicente dos Santos, Coco, Dr. Henrique Rezende Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados à sociedade tiradentina. O vereador João Marcos falou da importância de reconhecer o trabalho daqueles que se dedicam pelo nosso município, e o Dr. Henrique é um exemplo desse cidadão, por isso a proposta dessa moção. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida foram entregues as moções de aplauso aos funcionários da Prefeitura, senhor Marcos Vinícius Assunção, senhor Elber José da Silva e ao senhor Gustavo Santos Silveira. Foram entregues também as moções de aplauso aos policiais civis, a senhora Maria Lúcia de Oliveira, a senhora Kelly Cristina Menezes e a senhora Daniela Silva Barbosa. Em seguida, o presidente Messias deu sequência com a ordem do dia, com os projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 22 de 2022 dispõe sobre a compilação dos cargos efetivos do município de Tiradentes e dá outras providências. Lido na 10ª sessão ordinária, realizada dia 29/6 de 2022 e posto em estudo para a Comissão de Administração Pública. O projeto continua em estudo. Projeto de Lei Ordinária número 32 de 2022 altera a Lei Municipal número 2.986 de 29 de dezembro de 2015 e dá outras providências. Lido na 10ª sessão ordinária realizada no dia 29/6 de 2022 e posto em estudo para a Comissão de Segurança Pública. Foi lido o parecer jurídico sobre o projeto. O vereador Leonardo pediu que o projeto ficasse em estudo, por não ter o parecer da comissão. O vereador Claudinei e a vereadora Luciana disseram ter necessidade do parecer da comissão. Disseram não ter necessidade do parecer da comissão, uma vez que o caminho a seguir seria o mesmo do parecer jurídico. O projeto foi reprovado por 5 votos contra 3 abstenções. Projeto de Lei Ordinária número 44 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 45 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 46 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O secretário Valdo cumprimentou a todos e falou sobre o projeto que irá beneficiar a educação em vários aspectos, em especial na folha de pagamentos. Parabenizou a todos os vereadores pela união na aprovação dos projetos de relevância para o município. O projeto foi aprovado por unanimidade. O senhor Rogério cumprimentou a todos e falou a respeito da importância da aprovação de projetos de interesse do município. Falou da importância da modernização nos órgãos públicos. Falou das obras que estão sendo entregues pela Prefeitura, citando a reforma do posto de saúde no Elvas, salientando as melhorias para a comunidade. Falou a respeito da reforma da Escola de César de Pina, que em breve irá começar. Projeto de Lei Ordinária número 47 de 2022.
Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. A secretária Jânia cumprimentou a todos e falou que a Secretaria de Saúde está sempre buscando fazer o melhor para a população. Salientou ainda as dificuldades que todos os municípios estão passando, principalmente por falta de insumos. Agradeceu o apoio da Câmara Municipal e disse que sempre estará procurando fazer o melhor. Falou que em breve terá um médico atendendo em todos os distritos do município e nos bairros de Águas Santas e César de Pina. Falou a respeito da remodelagem do CISVER e que ainda estão em adaptação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 48 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O secretário Sérvulo cumprimentou a todos e falou sobre o projeto, que será principalmente para manutenção de equipamentos de som e luz para contratações esporádicas de técnicos. Agradeceu a todos os vereadores pelo apoio e disse que sempre estará à disposição do município. O projeto foi aprovado por unanimidade. Fala da comunidade. A senhora Ana Carolina cumprimentou a todos em resposta ao pedido da vereadora Luciana para prestar esclarecimentos sobre a condução de uma reunião realizada no dia 26 de maio de 2022, com as auxiliares educacionais e faxineiras. Disse que, após consultas aos órgãos competentes, foi solicitado que as faxineiras... Disse que após as consultas aos órgãos competentes, foi solicitado que a decisão do Ministério Público fosse acatada. A princípio, foi solicitado pelo senhor Ricardo que o senhor Valdo conduzisse a referida reunião, mas o senhor Valdo preferiu não fazer, por estar se sentindo desgastado com a situação. Daí, então, o senhor Ricardo delegou a ela essa função, conduzir a reunião e passar para as funcionárias a decisão da Prefeitura, quanto às recomendações do Ministério Público. Salientou que nem a Prefeitura nem a Secretaria de Educação tinham a intenção de retirar as servidoras. Disse que desde 2017 todos já estavam cientes do caso e que não havia ainda uma denúncia no Ministério Público, e que então o caso já poderia ter sido resolvido. Salientou que fez a reunião a pedido do senhor Ricardo e que a Prefeitura tinha ciência da mesma e de como seria feita. Disse ainda que o jurídico da Prefeitura também foi convocado para participar, mas que o senhor Carlos já tinha compromisso agendado. Reforçou que foi apenas a pessoa que conduziu a reunião e que qualquer um que conduzisse o desfecho seria o mesmo. Disse que simplesmente cumpriu uma ordem e que a reunião foi conduzida de forma legal, com registro em ata e filmagem. Salientou que a Secretaria de Educação trabalha em prol do município. O senhor Valdo cumprimentou a senhora Ana Carolina pelas palavras, reforçando o dito por ela. Qualquer um que conduzisse a reunião, o desfecho seria o mesmo. Confirmou que foi o senhor Ricardo que preparou a reunião e que, por motivos pessoais, delegou a ele a condução da mesma, mas que ele não se sentia confortável por ter um grande carinho pelas pessoas envolvidas. Preferiu não fazer, indicando a senhora Ana Carolina para que a mesma fizesse a condução da reunião. Salientou que esteve presente em toda a reunião e ressaltou que a senhora Ana Carolina não tem culpa alguma dos fatos ocorridos, que estão querendo achar um culpado, e se tem algum culpado não é a senhora Ana Carolina. A vereadora Luciana cumprimentou a todos e disse que convidou a senhora Ana Carolina e não convocou a mesma, para esclarecer a postura com que foi conduzida a referida reunião. Salientou que buscou informações sobre a reunião e ninguém soube falar. Disse ainda que foi informada que o senhor prefeito sabia de tal reunião. A vereadora Luciana pediu ainda transparência. Salientou o porquê de ter feito uma reunião às pressas. Disse ainda que tudo isso tem causado danos emocionais e problemas de saúde às envolvidas. Disse ainda que só convidou a senhora Ana Carolina para explicar sobre a reunião, porque ninguém sabia de nada. Não foi passado para ninguém. Finalizou agradecendo a senhora Ana pela presença e pelos esclarecimentos. A senhora Ana Carolina finalizou ressaltando que existe sim uma ata de gravação da reunião. Disse ainda que a ata foi encaminhada para o Ministério Público. Falou que foi uma reunião muito difícil e que eles só conseguiram o que foi determinado pelo jurídico e pela Anver. Pediu desculpas se alguém se sentiu ofendida ou humilhada e que em momento algum desrespeitou alguém.
A senhora Vilma disse que acha desnecessário o constrangimento que a senhora Ana Carolina está passando, dizendo que a mesma apenas cumpriu uma ordem. O senhor Alexandre, advogado, que representa as envolvidas, disse que não houve declaração de desvio de função e nem a decisão administrativa. Houve apenas uma recomendação. Portanto, deveria esperar um pouco mais, ressaltando os problemas de saúde que algumas de suas clientes estão tendo em decorrência do fato. Salientou que o município deveria ter tomado as medidas jurídicas cabíveis para o não pagamento de multa. Ressaltou mais uma vez que não houve nenhuma decisão que os funcionários estariam em desvio de função. Considerações finais. O vereador Newton cumprimentou a todos, parabenizou a todos os homenageados e aos secretários. Diz que a Câmara sempre estará sempre aberta para todos. Falou sobre a colocação de cimento na Rua Mariana, no bairro da Mococa. O vereador Marcos cumprimentou a todos, parabenizou também a todos os homenageados e ressaltou a importância do trabalho por eles desempenhado. O vereador João Marcos cumprimentou a todos, parabenizou aos homenageados, externou seu apoio aos secretários municipais. Falou também a respeito da Rua Mariana, no bairro Mococa, que era um antigo anseio dos moradores. Solicitou ainda um reparo no quebra-molas no início da Rua Padroeiro Santo Antônio. Cobrou novamente sobre a operação Tapa-Buracos, na Rua João Batista Ramalho. Solicitou que seja feita uma operação de desobstrução dos bueiros e canaletas em toda a cidade, antes do período chuvoso. Cobrou uma resposta do Executivo quanto aos ofícios número 100 de 2022 e 114 de 2022, de sua autoria. Por fim, deu boas-vindas aos novos secretários do município, o senhor Valdo e o senhor Sérvulo. O vereador Leonardo cumprimentou a todos, parabenizou a todos os homenageados, salientou o tempo excessivo que cada um tem usado em suas falas, pedindo mais objetividade. Parabenizou a senhora Jânia pelo trabalho à frente da Secretaria de Saúde, ressaltando a dificuldade que os pais vêm passando na área da saúde e que não é um problema só de Tiradentes. Disse ainda que já está na hora de voltar a acontecer as reuniões itinerantes. O vereador Ivan cumprimentou a todos e parabenizou também a todos os homenageados, ressaltando a sua importância para o município. A vereadora Luciana cumprimentou a todos e parabenizou a todos os homenageados, de forma especial as mulheres. Agradeceu a presença dos secretários municipais, falou mais uma vez da falta de limpeza nas ruas e das praças do município. Falou mais uma vez sobre a água que corre na Candonga. Falou da comemoração dos 49 da Igreja Assembleia de Deus, parabenizando o pastor Tiago. Falou da Rua Francisco Evangelino da Silva, nas Águas Santas, que está intransitável. Finalizou ressaltando a importância de os secretários do município estarem presentes nas reuniões, quando tiver algum projeto de interesse da secretaria. O vereador Alexandre cumprimentou a todos, parabenizou a todos os homenageados, salientando o trabalho exercido por eles. Ressaltou a importância da vinda dos secretários da prefeitura nas reuniões, para que juntos busquem fazer melhor para o município. Pediu apoio ao Executivo para juntos busquem uma solução junto à Aviação Presidente, pois a falta de horários de ônibus nos finais de semana em César de Pina e Águas Santas está causando enormes transtornos aos munícipes. Cobrou mais uma vez a manutenção nas ruas do bairro de César de Pina e Águas Santas. O vereador Claudinei cumprimentou a todos, parabenizou os homenageados, parabenizou a secretária de Saúde, a senhora Jânia, pelo empenho. Cobrou do Executivo a colocação de lâmpadas na Rua Diamantina, no bairro da Mococa. Falou mais uma vez da falta de iluminação no capote. Falou a respeito do quebra-molas na BR, que dá acesso ao trevo da cidade, que está muito perigoso, sugerindo que seja contatado o DER. Ressaltou a importância de os secretários virem à Câmara para explicar os projetos, como foi feito hoje. O presidente Messias cumprimentou a todos, parabenizou a todos os homenageados, cobrou do Executivo que seja feito o serviço de aração de terra para quem precisa no município. Salientou mais uma vez a falta de manutenção nas estradas rurais do município. Ressaltou mais uma vez a importância da união entre os poderes. Finalizou dizendo: em nome do povo da cidade de Tiradentes e com a proteção da Santíssima Trindade, declara encerrada essa sessão.
E para constar, eu, Alexandre José de Almeida, secretário da Câmara, lavrei esta presente ata, que depois de lida, se for aprovada, será devidamente assinada pelos presentes. Tiradentes, 17 de agosto de 2022. Coloca a ata em discussão e votação. Quem for contra, manifesta. Quem for a favor, fica como estão. A ata foi aprovada por todos. Agora, falar de novo? Coloca a ata em votação e discussão. Quem for contra, manifesta. Quem for a favor, fica como estão. A ata foi aprovada por todos. Peço à secretária que leia a denúncia escrita, por favor, segundo a portaria de investigação. É vigente. Gente, isso aqui vai ser uma leitura bastante longa, são 11 páginas, mas faz parte do regimento da casa que a gente tem que ler, viu? Não tem, já tirei tudo. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, Minas Gerais, Maria Salomé de Salvo Reis e outras, já devidamente qualificadas nos assentamentos internos dessa Casa Legislativa, vem por seu advogado dizer ao final requerer o seguinte: a hipótese é de requerimento formulado pelas ora interessadas, objetivando declaração de cometimento de infrações político-administrativas, perpetrando pelo atual prefeito do município de Tiradentes, senhor Nílsio Barbosa, em decorrência de concurso de condutas ilegítimas, sequenciando pelos respectivos e imediatos retornos às atividades de auxiliares educacionais, exercidas por quase 2 décadas, com a devida eficiência administrativa, depreendida pelas notas de elogio emitidas largo lapso temporal sem qualquer intermitência. Os imediatos retornos das ora interessadas às suas respectivas funções de auxiliares educacionais igualmente estariam assegurados pela ausência de prolação de pronunciamento jurisdicional ao cunho provisório ou definitivo, com trânsito em julgado, determinando suas respectivas retiradas. Os imediatos retornos das ora interessadas às suas respectivas funções de auxiliares educacionais, igualmente estariam assegurados pela impossibilidade do chefe do Executivo Municipal determinar seus remanejamentos utilizando-se de singela estéril via oral, em detrimento de precedente instauração de processo administrativo, propiciando contraditório e ampla defesa, concorrendo essas legítimas condutas administrativas para vício de inexistência sequer possível de convalidação. Nesse contexto, deve-se também consignar que o chefe do Executivo tivesse implementado a instauração do processo administrativo correspondente. Imprescindível seria a aplicabilidade analógica da lei regulamentadora dos processos administrativos no âmbito da União, estando ainda ciente da inexistência de coisa julgada administrativa, tal como adotado pelo modelo francês. Destarte considerando a precípua função constitucional típica fiscalizadora dessa Casa Legislativa, no sentido da preservação dos direitos e garantias fundamentais, assegurando-se igualmente a convivência harmônica entre os poderes constituídos, repelindo legítimas condutas de agentes públicos de qualquer espécies doutrinárias. Deve-se entender pela possibilidade sejam determinados os imediatos retornos das ora interessadas às suas respectivas funções. É que, diante da sistematizada competência constitucional e interna corporis conferindo legitimidade para tomar decisões no plano concreto dos fatos, sob a pena de torná-la mesmo estéreis em evidente vilipêndio, traduzindo embaraços ao seu campo de atuação positiva, deve-se entender pela possibilidade de se determinar os retornos das horas interessadas às suas respectivas funções. Entende-se pela possibilidade desta Casa Legislativa determinar o imediato retorno das horas interessadas às suas respectivas funções públicos anteriormente exercidas, observando-se suas votações,
ante a interpretação teológica do inciso 15 do artigo 36 do Regimento Interno. Nesse sentido, disciplina o referido dispositivo que, sendo a presidência órgão representativo da Câmara em suas relações internas e externas e o responsável pela direção e ordem dos trabalhos, zelando-se pelo prestígio e dignidade da Câmara em respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros e pelo decoro parlamentar. Cabe salientar somente estar-se-ia zelando pelo prestígio, dignidade e respeitando-se as prerrogativas constitucionais dos seus membros, sobretudo quando instados e se manifestarem a respeito de relevante tema, tal como trata a hipótese desses autos, mediante o concreto cumprimento de suas decisões nos planos dos fatos. Dá licença um minuto. Insta a salientar que o mesmo método exegético aplicado no caput do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Tiradentes igualmente asseguraria a esta Casa Legislativa determinar o imediato retorno das horas interessadas às suas respectivas funções públicas, ao disciplinar que as infrações político-administrativas supostamente praticadas pelo prefeito estarão sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal dos Vereadores. Ademais, qualquer sentido persistiria se o mesmo, diante de eventual reconhecimento de cometimento de infração político-administrativa, observando-se o procedimento constante nos artigos 95 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Tiradentes, sancionadas com a perda de mandato, com a imediata suspensão dos efeitos de mandato eletivo, condicionando a simples admissão declarado por parecer favorável da comissão, nos termos do parágrafo 4º desse artigo 95, mantivessem rígidos os efeitos da ilegítima conduta praticada. Desta forma, considerando que a interpretação lógico-sistemática e teleológica dos mencionados dispositivos em diálogo de fontes, combinação com o inciso 2 do artigo 96 da mesma lei orgânica, assegura a possibilidade de suspensão dos efeitos das funções do prefeito, correspondendo ao sobrestamento dos efeitos do mandato eletivo diante de eventual prosseguimento do feito e expedição de resolução para cassação. Colhe-se por observância o princípio da simetria, a possibilidade dessa Casa Legislativa determinar o imediato retorno da hora interessadas às respectivas funções em suas votações, dada a pertinência temática e relação de interdependência dos tópicos. Número 1. Dos indevidos remanejamentos das interessadas de suas respectivas funções públicas, de auxiliares educacionais e sequenciais condutas subsumidas em tese ao conceito de infração político-administrativa suficientes para instauração de procedimento correspondente perante a esta Casa Legislativa. Consoante exaustivamente noticiado por parlamentares integrantes dessa honrosa Casa Legislativa em sessões anteriores e mesmo pelo subscritor da presente, administrando os interesses judiciais e extraprocessuais das horas interessadas, a recomendação emitida pelo promotor de justiça com atuação nessa comarca revela caráter meramente persuasivo. Note-se ter sido essa referida recomendação emitida em sede de procedimento prévio para eventual instauração de processo cognitivo correspondente. Evidentemente, os poderes e deveres do promotor de justiça com atuação nessa comarca encontra limites na essência da denominada cláusula de reserva de jurisdição. Nesse contexto, inexiste prolação de pronunciamento jurisdicional de cunho provisório ou definitivo, determinando a imediata retirada das horas interessadas de suas respectivas funções públicas e de auxiliares educacionais exercidas por quase 2 décadas. Não se, de repente, igualmente, a precedente instauração do processo administrativo, revelado por contraditório e ampla defesa, norteado pelo procedimento constante na Lei nº 9.784, de 95,
aplicado analogicamente, nem tampouco decisão administrativa determinando as imediatas retiradas das horas interessadas. Vê-se ainda que assim houvesse, colhe-se diante de inexistência da coisa julgada administrativa decorrente de contencioso administrativo, tal como adotado pelo sistema francês. As horas interessadas jamais poderiam ser removidas de suas funções públicas, de auxiliares educacionais, sobretudo diante da judicialização da questão dos autos número 5004566-66 de 2022, 8130525, ou pela simples observância ao município constitucional, expresso do devido processo legal justo, constante no inciso LIV, artigo 5º da CRFB de 88. Também não se observa, na hipótese, a prática de ato administrativo escrito, praticado pela autoridade competente, descrevendo motivo e finalidade mediante descrição da situação fática e disciplina jurígena, apontando o cumprimento de interesse coletivo, observando-se a teoria dos motivos determinantes, reguladora de todo e qualquer juízo discricionário, explicitando que a essência da aplicabilidade da teoria da verticalidade dos direitos fundamentais não estaria sendo violada, propiciando sequenciais controles internos e externos. Esclarece-se a teoria da verticalidade dos direitos fundamentais, descreve a limitação da supremacia do interesse público sobre o privado diante da necessidade de preservação dos direitos e garantias fundamentais, coadunando-se a necessidade de atual interpretação conforme o texto constitucional com pilar valorativa de toda a plenitude lógica do ordenamento traduzido na dignidade da pessoa humana. Constam apenas manifestações verbais, praticadas pelo atual prefeito no município de Tiradentes. A reunião realizada por agentes públicos, de nome Ana Carolina e Valdo, em detrimento ao princípio da legalidade, normas, regras e normas, princípios, ambas em violação à adequada forma legal descrita e à dignidade das pessoas humanas ora interessada. As ilegalidades praticadas pelo atual prefeito no município de Tiradentes revelam depreendidas pelas contínuas manifestações verbais, em detrimento da regra geral escrita imposta a todo e qualquer ato administrativo. Nota-se que a regra geral escrita fora imposta pelo legislador constitucional administrativo justamente para se propiciar adequado controle, assegurada pelo princípio da documentação, redução ao termo por escrito de todo e qualquer acontecimento relevante para o exercício de sua função pública, da função pública. Essa referida e notória regra geral escrita se confirma pela exceção consistente em exemplo doutrinário, fruto de algumas questões dos concursos públicos básicos, contendo a resposta no sentido que constituem exceções, portanto, classificados como atos administrativos não escritos. Os sinais de trânsito verde, amarelo e vermelho, o som emitido pelo apito do agente público de trânsito, fluxo de veículos e pedestres. De qualquer forma, o atual prefeito do município de Tiradentes afirmara que os órgãos interessados deveriam ser remanejados de suas respectivas funções de auxiliares educacionais em virtude de determinação do promotor de justiça, sob pena de suportar o pagamento de multa diária no valor de R$1.000. Embora se cultive o evidente respeito ao atual chefe do Executivo Municipal, mesmo após anos de experiência traduzido no exercício de diversos intercalados mandatos eletivos, pressupondo presumível conhecimento específico da plenitude lógica do ordenamento do tocante à administração deste ente federativo municipal, deve-se entender pela insubsistência da escusa apresentada. Ademais, impõe-se ao atual chefe do Executivo Municipal o conteúdo da norma jurídica, emanada no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido que ninguém poderá descumprir a lei, alegando o seu desconhecimento.
A escusa apresentada igualmente não se sustenta diante da existência e disponibilidade dos assistentes jurídicos e procuradores deste município, aos quais certamente contribuem para a melhor orientação jurídica, em observância ao princípio constitucional expresso da eficiência administrativa. Neste contexto, considerando o caráter meramente persuasivo da recomendação emitida pelo promotor de justiça, com atuação nessa comarca, o que se conclui pela disposição expressa do artigo 8 do Conselho Nacional do Ministério Público é a impossibilidade de imputar multa, sem qualquer procedente ajuste consistente em acordo de vontades, tal como importante instrumento utilizado e denominado termo de ajustamento de conduta, aliás, passível de declaração de nulidade ou anulabilidade. Colhe-se ter o atual prefeito do município de Tiradentes incorrido na infração político-administrativa prevista no inciso 7 do artigo 95 da Lei Orgânica do município de Tiradentes. O atual prefeito do município de Tiradentes também teria incorrido na referida infração político-administrativa, ao deixar de tomar providências em relação aos agentes públicos que convocaram e realizaram a reunião realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, tendo se limitado a emitir inverossímil escusa no sentido de que não teria qualquer conhecimento. Licença. Com efeito, a escusa apresentada não convence em diversos pontos. A uma cuidou-se de reunião na qual, aprovados em recente concurso público, foram designados para as vagas justamente então ocupadas pelas horas interessadas, há quase 2 décadas, com a referida eficiência administrativa. Assim, considerando as designações equivaleriam às lotações de agentes públicas, obviamente demandando publicação em Diário Oficial dos municípios, tornando público o conteúdo e presumido respectivo conhecimento. As duas. A referida reunião foram realizadas por agentes públicos em bem público de uso especial destinado à execução de tarefas públicas típicas. Assim, caso tivessem esses referidos agentes públicos sido movidos pelos seus respectivos alvitres, evidentemente estariam incorrendo em infrações penais e administrativas passíveis de repressão. Ademais, o caráter público da atividade desenvolvida pelos referidos agentes públicos é imprescindível poder disciplinar, englobando evidente vigilância e cuidados na execução e manejo de bens públicos. Também afastam qualquer possibilidade de conhecimento, devendo-se rememorar, mesmo há 2 séculos atrás, a precária organização da coroa portuguesa se revela capaz de descortinar os ideais da Inconfidência Mineira. Deve-se atentar, elegendo-se como critério as regras de experiência e concomitante auxílio em fontes secundário traduzido em costumes, conjunto reiterada de condutas, que, evento da tonalidade da reunião realizada e notoriedade circundada à situação suportada pelas ora interessadas, ser inimaginável cogitar pelo alegado desconhecimento, sobretudo porque, pelas curvas da serra de São Jorge, serpenteio dos córregos, as notícias brotam acompanhando o vento, o curso das águas pluviais e perpassam pelos verdes pastos. A3. A audiência de instauração de processo administrativo para apuração das condutas dos agentes públicos condutores da reunião realizada, a qual o atual prefeito do município de Tiradentes afirmara não ter qualquer conhecimento, denota evidente desídia, sobretudo diante da ausência da prática de ato administrativo escrito consistente em formal e adequada delegação dos poderes, emitida pelo então secretário municipal de Educação, devidamente publicada no âmbito do Executivo Municipal, anterior à data dessa mesma reunião realizada em 26 de 5 de 2022, contendo as devidas explicações inerentes a todo e qualquer ato discricionário. A4. Porque a agente pública
porque a agente pública comissionada de nome Ana Carolina Barbosa, dada a função pública exercida, sequer deteria atribuição para a delegação, devendo-se também anotar que, diante da ausência de forma escrita, essa mencionada reunião, a qual o atual prefeito do município de Tiradentes alegara desconhecimento, revelaria eiva de vício inexistência, pois sequer lavrada ata atestando o implemento do seu objeto em conformidade às notificações enviadas para as interessadas e apostas assinaturas dos presentes. A5. Porque em posterior reunião realizada na sede do governo municipal, o atual prefeito do município de Tiradentes afirmara que somente poderia fazer pelas ora interessadas seria remanejá-las para outras funções, conservando vencimentos, gratificações e carga horária, as quais vinham cumprindo como auxiliares educacionais, aduzindo que, caso assim não fosse, outra opção não haveria senão as imputações de falta e redução de vencimentos. Colhe-se também, não obstante, em 11 de 5 de 2022, tenha essa Casa Legislativa acolhido o requerimento formulado pelo subscritor da presente e administrador dos interesses judiciais e extraprocessuais das ordens interessadas, expedindo-se ofício ao gabinete do atual prefeito do município de Tiradentes, solicitando informações e esclarecimentos sobre a estrutura municipal, a respeito das informações não constantes no portal da transparência, transcorrido no prazo de 30 dias, legalmente previsto no artigo 35 da Lei Orgânica do município, quedou-se inerte. Essa inadequada intencional postura omissiva do atual prefeito do município de Tiradentes, o que se conclui pela ausência de explicação de comprovado e justo motivo e diante ainda da necessidade de tecer esclarecimento acerca de infelizes mensagens veiculadas em rede social, ocasionara evidente embaraço o desrespeito às atividades fiscalizatórias dessa Casa Legislativa, estando sua conduta subsumida, em tese, à infração político-administrativa prevista no inciso 3 do artigo 95 da Lei Orgânica do município de Tiradentes. Veja-se que o cometimento dessa referida infração político-administrativa estaria depreendido pelo desatendimento sem justo motivo de pedidos de informações formulado por essa Casa Legislativa, feitas a tempo e de modo regular, o que se reprovável dada a necessidade de preservação e harmonia entre os poderes constituídos. Essa referida intencional omissão administrativa igualmente emergeria em detrimento do direito fundamental ostentado pelas ora interessadas, constante na primeira parte do inciso 23 do artigo 5º da Constituição de 88, no sentido que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Obviamente, tendo havido explicações acerca da pertinência das informações e esclarecimentos objetivados, vê-se não se subsimirem as exceções legalmente previstas e traduzidas na necessidade de preservação de segurança da sociedade e do Estado, nem tampouco violação em dados pessoais ou sensíveis, dada a natureza pública do conteúdo, em conformidade ao princípio constitucional expresso da publicidade e implícita razoabilidade. De qualquer forma, cuidando-se de determinação de expedição de ofício por essa Casa Legislativa, impõe-se implícita a natureza fiscalizatória da atividade e o correspondente imediato cumprimento pelo chefe do Executivo Municipal, o que afastaria qualquer eventual óbice persecutório. Colhe-se também reprovável conduta tecida pelo atual prefeito do município de Tiradentes, consistente em mensagem escrita, ostensivamente publicada em rede social,
incitando realização de greve e em detrimento de direitos fundamentais de crianças e adolescentes alunos da rede municipal, para que ficassem com fome, conforme o documento que instruíra requerimento formulado pelas ora interessadas, objetivando a expedição de ofício posteriormente não cumprido pelo chefe do Executivo, e que igualmente fora explicitamente reprovado pela vereadora Luciana Venturini. Com efeito, essa referida postura denotaria incompatibilidade com a dignidade de decoro, não somente do cargo, mas de qualquer cidadão integrante do Estado Democrático de Direito, consciente no dever jurídico cooperativo para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pilares equilibradores havidos entre a pessoa humana individual e a pessoa humana pública, sobretudo por se tratar de tema envolvendo diretamente direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assegurados pelo texto constitucional e outros microsistemas, esparsos em promoção ao bem de todos. Lamentavelmente, o conteúdo da mensagem expressa beira as margens da revolução, constituindo inadequado incentivo ao método de ruptura ilegítimo, levantado em detrimento de qualquer regime jurídico, organizado em absurdo desapego ao texto constitucional analiticamente considerado. Não se trata de livre manifestação de pensamento, nem tampouco assim poderia ser interpretada, dado o contorno de incentivo, valendo-se da ocupação do cargo de maior envergadura do âmbito do Executivo Municipal para incentivar comprometimento da própria rigidez da ordem pública considerada. Nesse ponto, coerente ressaltar apenas de instado a também apresentar esclarecimentos sobre as referidas manifestações ostensivamente em sua rede social, contribuindo sobremaneira para o agravamento da situação no âmbito do município, incitando condutas contrárias ao apaziguamento em observância à ordem social e jurídica. O atual prefeito do município de Tiradentes quedara inerte. Assim, conclui-se que essa conduta estaria subsumida, em tese, ao inciso 10 do artigo 95 da Lei Orgânica do Município. 2. Dos pedidos. Assim requer: a. Considerando as situações fáticas descritas reveladas notórias no âmbito do município de Tiradentes e diante dos argumentos jurídicos expedidos, determina-se a instauração do procedimento correspondente, nos termos dos artigos 95 da seguinte Lei Orgânica do município de Tiradentes, pugnando-se desde já pela produção de todo qualquer meio de provas legítimas e lícitas, determinando-se a remessa destes autos à comissão com atribuição para emissão de parecer, posteriormente submetido ao plenário dessa Casa Legislativa, anotando-se o recebimento da presente, determinando-se a suspensão dos efeitos do mandato eletivo do atual prefeito de Tiradentes, senhor Nilson Barbosa, determinando-se o eventual oferecimento de defesa, acolhendo ao final, expedindo-se resolução de cassação. B. Diante do eventual parecer favorável emitido por comissão com atribuição, não opinando pelo prosseguimento do feito, precedendo a abertura da fase de instrução, determina-se a imediata suspensão dos efeitos do mandato eletivo do atual prefeito do município de Tiradentes, correspondendo à suspensão de suas funções, nos termos do inciso 2 do artigo 96 da Lei Orgânica do município de Tiradentes, bem como oficie-se determinando-se o imediato retorno das ora interessadas às suas respectivas funções de auxiliares educacionais, observando suas lotações, e deferindo Tiradentes 3 de agosto de 2022. Tá. Sim. 30 folhas. Essa é só uma, gente. Essa é a portaria baseada nesse processo, então a Câmara fez essa portaria. Portaria número 45, de 15 de setembro de 2022. Nomeia a comissão processante de vereadores para estudar a representação e dar outras providências.
O presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 44, inciso 2 e artigo 37, inciso 23, a linha F do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tiradentes, combinado com o artigo 92, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Tiradentes, resolve. Artigo 1º. Ficam nomeados os vereadores abaixo que comporão a comissão processante para estudar a representação e dar outras providências. Presidente, Claudinei Roberto dos Reis, do PSDB. Vice-presidente, Messias Alírio Pereira. Relator, Ivan de Assis Silveira Filho. Artigo 2º. A comissão terá 10 dias corridos para emitir o relatório do estudo, o qual será submetido ao plenário. Artigo 3º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Tiradentes, 15 de setembro de 2022. Messias Alírio Pereira, presidente. Vamos dar início à ordem do dia. Vamos dar início aos projetos do Legislativo. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária 005 de 2022. Este projeto continuará em estudo pela Comissão Especial. Presidente Marquinhos, Vice-Presidente Claudinei, Relator Preto. Projeto de Resolução 023. Este projeto ficará em estudo para a Comissão Financeira Orçamentária. Moção 012 de 2022. Peço à secretária que leia, por favor. Excelentíssimo senhor vereador Messias Alírio Pereira, presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 73, parágrafo único, inciso 10, da Lei Orgânica 1990, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do plenário, se envie moção de pesar à família de Leonor Gomes pelos relevantes serviços prestados à sociedade tiradentina. Justificativa. Tiradentes perdeu, dia 23 de 8 de 2022, uma de suas filhas mais notáveis, Leonor Gomes. De docente a carnavalesca, Leonor marcou gerações de tiradentinos, ensinando e promovendo a educação e cultura regional. Sua arte se eternizou no Bloco Palhaçada, um dos mais tradicionais da folia local, que ficou conhecido nacionalmente. Como último legado, nos presenteou com seu livro Histórias, Lembranças e Memórias, lançado dia 29 de abril, uma obra de leitura obrigatória e inesquecível, digna dessa moção de pesar, honraria, concedida por ocasião do falecimento da cidadã de grande vulto. Tiradentes, 19 de setembro de 2022. João Marcos, vereador, autor da moção. Palavra para o vereador. Uma boa noite a todos. Acredito que essa moção de pesar para a senhora Leonor Gomes dispensa justificativa, né? É uma cidadã notável na cidade de Tiradentes, que todos a conheciam, de uma família tradicional, que deu muita contribuição para a educação e cultura da nossa cidade. Então ela merece, sem dúvida, a meu ver, essa moção de pesar para que fique eternizado na história sua grande contribuição para os tiradentinos. E eu peço que todos os companheiros edis possam votar favoravelmente essa moção. Obrigado. Coloco a moção em votação. Quem for contra, manifesta. Quem for a favor, fica omissão. Aprovado por todos. Não faz entrega depois, tem que esperar, tá chegando. Vamos continuando.
Desenho. Os outros dois não poderiam vir, não. Só viu o Valdo e o Francisco. Pode passar, então a gente entrega para eles. Eu vou fazer a moção aqui, a 2 e 3, acho que não vieram, não pôde vir. Ao Éder e ao Francisco. Fazendo o Valdo. Vem cá. Você vai lá? Claudinei, Alexandre, não vão. Senhor Francisco. Explica por que foi e pede isso para agradecer. Acho que é um mês para agradecer. Ele vai chamar ele agora. Ô Walter, se você quiser vir cá, tem um microfone ali, se quiser dar a palavra. É uma honra estar com você aqui, os membros seus, é o trabalho que vocês fazem na CEMIG aí, dando abertura a muitas pessoas que não têm a luz na sua propriedade. E você, com todo carinho, você está sempre recebendo todo mundo com muito amor e muita dedicação no seu trabalho, e os demais, estou falando para os outros. Pode dar a palavra. Tá saindo o som, não? Tá saindo, né? Tá saindo agora melhor. Ô Francisco, vem aqui, vamos falar junto aqui, né? Isso. Eu trabalho lá em equipe. Aí o mérito não é só de um, né, Francisco? Eu também não sei, não. Primeiro, pessoal, vou tomar pouco tempo aqui. Dirigir, assim, é muito legal. Eu acho, a gente está lá na CEMIG, mas como vocês, né? A gente também tem o papel social e também o papel de servir a população como um todo, né? Esse é o principal objetivo nosso. Nós estamos lá, o Francisco, estamos lá, a equipe, 2 não puderam vir, mas pediram desculpas. E é para falar que a gente está lá à disposição. Nós nos sentimos como um servidor público, não é de fato um servidor público, porque a gente é de economia mista, mas de fato a gente entende que o papel nosso, como o de vocês, é muito importante para poder servir a população. E a mensagem é de agradecimento, gratidão. Eu não sei se... Tenho certeza que vocês não têm esse conhecimento, mas hoje, 21 de setembro de 2022, há 35 anos atrás, eu estava entrando na CEMIG. Então, hoje, eu estou fazendo 35 anos de empresa. E, assim, o presente maior, eu acho que é isso que vocês, principalmente o excelentíssimo presidente aí da Câmara, nos agraciou, né, essa oportunidade, e de forma que eu sou muito grato, né, pelo gesto, e de alguma forma poder contribuir com a população, né, de Tiradentes, que é uma cidade. Aqui está minha esposa, a Silvia, o meu filho,
o caçula, que já está grande, o Tiago. E o outro meu filho, ele mora na Paraíba, é de uma concessionária também, da Energisa, é engenheiro lá na Energisa, está lá em João Pessoa. Mas nós gostamos muito, mas muito mesmo de Tiradentes. A gente está sempre prestigiando aqui. Tem muitos amigos aqui. O Juninho, aquela cadeira é do Juninho? O Juninho é muito amigo, o seu Nilson Barbosa. Faço alguns trabalhos aqui também em Tiradentes, de forma que a gente tem um carinho, né, Sibena? Muito grande mesmo por Tiradentes. E você não sabe, assim, a gratidão que a gente por ter esse gesto de ter essa monção aqui. Muito obrigado a todos aí. É bem merecido. E falar que a gente está à disposição lá, né? Nós vamos lá molar. Para toda a Câmara aí, precisando da gente. Só que, assim, é pouco tempo, né? Que agora eu estou entregando o bastão lá. Aí eu vou estar desligando, mas valeu demais. Mas eu agradeço muito vocês, ao Francisco, que trabalhou comigo nas casas pernambucanas. Nós já temos um conhecimento muito bom. E a gente é uma satisfação poder contribuir. É a mesma coisa que você está sentindo que a gente sente para dar às pessoas essa moção. Eu não sou muito bom de falar, não sei se eu falei, mas, assim, muito legal. E parabéns para vocês aí, e que continue trabalhando forte, né? Que as pessoas precisam de representantes, né, que lutam. Aí o Messias é muito cativante, ele chega lá e realmente corre atrás, né? E de forma que eu acho que a atuação de vocês é realmente determinante e importante para muitas pessoas. Você não vai embora, não, você espera aí que depois, se não tiver pressa. Não, nós vamos ficar até o final, prestigiar o evento. Então tá. Fico agradecido a vocês. Obrigado. Falou. Vamos dar início aos projetos do Executivo. Projeto Executivo. Projeto de Lei Complementar 0022. Este projeto continuará em estudo pela Comissão de Administração Pública. Projeto de Lei Ordinária 049/2022 e foi retirado pelo prefeito, ofício 124. Peço ao secretário que leia ele, por favor. Então, esse projeto que foi retirado de pauta seria para instituir o Conselho Municipal dos Direitos do GLBT. O ofício número 124 de 2022. Assunto requerimento. FAS. Tiradentes, 21 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 49, de 16 de agosto de 2022, de pauta, para que possam ser realizados alguns ajustes no texto. Diante do exposto e na certeza de constar com Vossa Excelência, me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos. Nilson Barbosa, prefeito municipal. Acho que, acompanhando o regimento, eu vou ler também o projeto. Projeto de lei número 49, de 16 de agosto de 2022. Institui o Conselho Municipal dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O prefeito municipal de Tiradentes, Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal de Tiradentes aprovou e ele promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Da Constituição dos Objetivos e Competências. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, LGBT, órgão consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos LGBT tem por objetivo propor, deliberar, contribuir na normatização e acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relativas aos direitos LGBT no município. Artigo 3º. O Conselho Municipal do LGBT será um centro permanente de debates entre vários setores da cidade. Artigo 4º. A autonomia do Conselho Municipal do Direito LGBT exercerá nos limites da legislação em vigor e do compromisso com a democratização das relações sociais. Artigo 5º.
São atribuições e competências do Conselho Municipal LGBT. 1. Assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse da população LGBT. 2. A Prefeitura Municipal de Tiradentes e o desenvolvimento de atividades e ações que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política da população LGBT. 3. Propor, avaliar e acompanhar a realização dos cursos de aperfeiçoamento, capacitação e atualização na sua área de atuação, a serem ministrados no âmbito da administração pública, municipal, direta ou indireta, bem como a sociedade civil. 6. Fiscalizar para que se cumpra a legislação em âmbito federal, estadual e municipal sobre os direitos das pessoas LGBT. 7. Formular diretrizes e promover atividades que objetivem a defesa dos direitos LGBT, a eliminação das discriminações e formas de violência contra LGBT. 8. Colaborar com programas que visem participação social LGBT em todos os campos de atividades. 9. Colocar na elaboração de políticas públicas, programas e serviços municipais nas questões relativas a LGBT. 10. Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de lei que visem assegurar ou ampliar o direito LGBT no município. 11. Estabelecer intercâmbios com entidades e afins. 12. Criar comissões especializadas ou grupos de trabalho para promover estudos, elaborar projetos, fornecer subsídios ou sugestões para apreciação do Conselho Municipal LGBT, em período previamente fixo. 13. Opinar sobre as questões referentes às políticas públicas no processo de elaboração do projeto de lei, diretrizes orçamentárias e do projeto de lei orçamentária. Parágrafo único. Poderá o Conselho Municipal dos Direitos LGBT... Parágrafo único. Poderá o Conselho Municipal LGBT manter contato direto com os diversos órgãos da administração municipal e outras entidades institucionais. Capítulo 2. Da composição. Artigo 6º. O Conselho Municipal LGBT da composição partidária será integrado por 10 membros, sendo 5 do Poder Público e 5 da sociedade civil, assim definidos. 1. 5 representantes do Poder Público Municipal, sendo um representante de cada um dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer. B. Secretaria Municipal de Saúde. C. Secretaria Municipal de Educação. D. Secretaria Municipal de Assistência Social. E. Secretaria de Administração. 2. 5 representantes da sociedade civil, indicado por entidades sem fins lucrativos, entre aquelas: A. Voltadas à promoção da defesa dos direitos da população LGBT. B. Da comunidade científica, que desenvolvam estudos ou pesquisas sobre a população LGBT. Desculpa. C. Municipais, de natureza sindical, que congreguem trabalhadores ou empreendedores com atuação da promoção, defesa ou garantia de direitos da população LGBT. D. De classe, de caráter municipal, com atuação em promoção, defesa e garantia dos direitos da população LGBT. Parágrafo 1º. Poderão ainda participar das reuniões do Conselho sem direito a voto um representante de cada um dos seguintes órgãos: 1. Ministério Público Estadual e Federal. 2. Defensoria Pública. 3. Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. 4. Polícia Militar e Polícia Civil. Parágrafo 2º. A Secretaria de Assistência Social exercerá a função de Secretaria Executiva do Conselho. Parágrafo 3º. A participação do Conselho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Parágrafo 4º. Cada membro titular referido dos incisos 1 e 2 do caput terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos eventuais. Capítulo 3. Da representação. Artigo 7º. O regulamento do processo de seleção de entidades da sociedade civil, nos termos do inciso 2, artigo 6º, será elaborado pelo Conselho e divulgado por meio do edital público até 90 dias antes do término do mandato vigente à época.
observadas as disposições do regimento interno. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à primeira composição do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, cujos representantes da sociedade civil serão indicados por entidades selecionadas pela Secretaria de Assistência Social. Artigo 8º. A presidência e vice-presidência do Conselho, eleita anualmente, será alternada entre representantes do poder público e da sociedade civil. Parágrafo único. No primeiro mandato, a presidência será exercida pelo representante do poder público e a vice-presidência pelo representante da sociedade civil. Artigo 9º. Não são atribuições do presidente do Conselho Municipal dos Direitos LGBT. 1. Convocar e presidir reuniões do colegiado. 2. Solicitar a elaboração dos estudos, informações, documentos técnicos e posicionamentos sobre temas afetos ao Conselho. E 3. Firmar as atas das reuniões e emitir as respectivas resoluções. Capítulo 5 do funcionamento. Artigo 10º. O Conselho Municipal de Direitos LGBT formalizará suas deliberações por meio de resolução, cuja publicidade deverá ser garantida pela Secretaria de Assistência Social. Artigo 11. Artigo 11º. As reuniões do Conselho somente serão realizadas com quórum mínimo de 6 membros votantes. Parágrafo 1º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria de votos dos presentes, ressalvando no disposto do artigo 15. Parágrafo 2º. O regimento interno poderá exigir quórum diferenciado para a deliberação de determinadas matérias, desde que observado um quórum mínimo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Em caso de empate, o presidente do Conselho terá o voto de qualidade. Artigo 12º. O Conselho Municipal dos Direitos LGBT poderá decidir pela instituição de câmaras técnicas a grupos de trabalho destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos, por meio de ato prevendo seus objetivos, composição e prazo para a conclusão dos trabalhos. Parágrafo único. Poderão ser convidados para participar das câmaras técnicas os grupos de trabalho representantes de órgãos e entidades públicos e privados. Artigo 13º. A Secretaria de Assistência Social prestará o apoio técnico e administrativo necessário à execução dos trabalhos do Conselho e das câmaras técnicas e grupos de trabalho eventualmente instituídos. Artigo 14º. Para o cumprimento das funções, Conselho Municipal dos Direitos LGBT contará com recursos orçamentários financeiros consignados no orçamento da Secretaria de Assistência Social. Artigo 15º. O Conselho Municipal dos Direitos LGBT aprovará seu regimento interno com voto de, no mínimo, 2/3 da totalidade dos conselhos votantes, em reunião especialmente convocada para este fim, disposto sobre as demais disposições necessárias ao seu funcionamento. Parágrafo único. A Secretaria de Assistência Social expedirá por meio de portaria regimento interno provisório que vigorará até a aprovação do regimento interno pelo Conselho LGBT, na forma prevista no caput. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Tiradentes, 16 de agosto de 2022. Prefeito Nilson Barbosa. Senhor presidente, sobre o projeto, o senhor vai passar para qual comissão? Só um minutinho. Então, para que teve a necessidade de ler o projeto? É isso que eu estou falando. Nós estamos perdendo o tempo da população que está aqui. Se retirou o projeto de pauta, vai ler para quê? Vai passar para a comissão? Ele vai sofrer alguma alteração? Uma falta de respeito ao público. Desculpa eu falar para o senhor, mas é. Se tirou de pauta, para que ler? Tirou para melhorar a redação? Então vai vir com outra redação se vier. Obrigado. Preto, tem alguma coisa para falar? Tem, Luciano? A palavra para a comunidade. Tem alguém que quer pronunciar, falar alguma coisa?
Não, mas me mudaram aqui. Mais alguém quer ter a palavra aí? A consideração final agora para os vereadores. Leozinho. Não, presidente, já ocupamos muito tempo à toa aqui com aquele relatório e para a leitura do projeto que foi retirado de pauta. Eu desejo uma boa noite para todos. Preto. Luciano. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando através do Facebook, né? Agradecer a presença de todos os nossos munícipes aqui, nos presenteando aqui com a sua presença nessa casa que é do povo. Com relação a esse projeto, eu concordo com a senhora, sim. Foi importante ler porque estava acontecendo algumas interpretações erradas. Na verdade, o projeto nada mais é do que a criação de um conselho, mas foi pedido para ser retirado pelo Executivo e a gente respeita, claro, né? Eu gostaria de deixar aqui alguns pontos, gente, com relação à situação do nosso município. Para quem acompanhou a leitura da ata, e só um adendo, vereador Léo, eu não acho desnecessárias as leituras aqui, não, até porque estamos aqui para isso, há trabalho. Então, tudo que é feito nessa casa, com todo respeito à sua pessoa, tudo que é feito nessa casa, nós temos que estar à disposição, com tempo disponível, com paciência, para a gente estar fazendo tudo que está sendo feito aqui, para ficar bastante transparente a nossa população, né? Prova da nossa transparência, essa transmissão ao vivo que não existia, e desde quando tomamos posse nessa casa, tanto quem está aqui como quem está em casa está acompanhando ao vivo tudo que está acontecendo aqui hoje, isso é prova de transparência. E eu quero só deixar um minutinho, aqui... Luciano, no meu tempo. Pois não. Citou. Eu não estou falando, porque é coisas que vão para a comissão, vão ter relatório, vão ser discutidos, então jamais eu estou aqui para esconder, que eu estou aqui há 23 anos quase. Eu sei que é transparência, mas nós vamos ficar uma coisa aqui que ainda vai ser feita, ainda vai ser mudada, alterada, igual aquele relatório do advogado, super extenso, já nomeou a comissão. Então a comissão mas o próprio secretário diz que obedecendo o regimento interno tudo da bem, casa. mas só que eu quero te falar o seguinte, todos nós temos acesso de pegar e ler, levar para casa, sim, claro, procurar seu mas advogado. A população ainda mas não pelo tinha jeito lido. Que você entende, está achando que eu estou querendo ocultar alguma coisa. Eu não quero que oculta nada, eu quero que mostre tudo. Só estou falando, ler uma coisa que retirou em pauta que não vai seguir nessa casa, no meu ponto de vista, não tem sentido. Sim, na verdade, eu acho que cada um pensa de um jeito, entendeu? Os vereadores vão concordar comigo, gente. Eu estou gente. sendo coerente no meu pensamento. Agora, com certeza, eu respeito. Alguém pode entender que eu estou falando que é para ocultar alguma coisa. Jamais eu estou aqui para ocultar nada. Mas eu acho que coisas sem sentido, se tirou de pauta, aquilo não existe, tirou, acabou. Na verdade, houve um erro, porque a leitura teria que ter sido entendeu? Feita antes da retirada. Houve um erro que ele foi lido depois. Mas eu só quero teria mostrar, que ter lido, porque pela colocação sua, respeito plenamente, gosto muito da sua pessoa, mas eu acho que nem só eu, todos aqui, nós não estamos aqui para ocultar nada, não. Se fosse para ocultar, nós fazíamos a reunião lá dentro. Tá bom? Claro. Obrigado. Mas, na verdade, só repetindo, foi um erro, a leitura deveria ter sido feita antes e depois ter sido feita a retirada. Foi uma ordem inversa aí, realmente, mas foi bom porque todo mundo entendeu. Na verdade, esse projeto de lei é a criação de um conselho, assim como existem vários outros. Mas está resolvido, eu não vou ficar perdendo a minha fala aqui com isso agora, não, que já está decidido. Eu só quero fazer um reforço novamente, gente. Tem vários, isso aqui é só uma via, né? Tem frente e verso, vários ofícios aqui novamente enviados ao Executivo. Eu quero falar para todo mundo que está aqui acompanhando e todo mundo que está na internet, nos acompanhando através do Facebook. São ofícios repetitivos, desde quando entrei nessa casa. Ofício. Né? Eu só quero dar um exemplo aqui. Não mais que merecido, é claro, mas reformas de escola, de postos de saúde, com dinheiro em caixa e com um belo projetista, que é o Rogerinho, é fácil. Eu quero ver manter a cidade limpa, eu quero ver manter a cidade com a capina em dia, as praças limpas, estradas com acesso digno para o pessoal, principalmente que mora na zona rural. A Candonga, eu vou voltar a repetir, quem ouviu essa ata da reunião anterior, eu solicitando, nas últimas chuvas, eu não me esqueço de uma cena de uma moradora da Candonga, com um bebê de 1 mês no colo, a filha da Arlete.
ela atravessando a lama ali em frente ao Pontal Tiradentes, atravessando a lama porque o carro atolou, que ali tem uma mina que atravessa a rua, aí agora não arrumaram, passou-se aquela entrada da Candonga que fique bem claro, gente, a entrada da Candonga só foi calçada porque quem calçou foram os proprietários de um loteamento que existe ali à direita na entrada. É uma contrapartida, houve-se uma colaboração com o maquinário para abrir as bocas para colocar as manilhas, mas até as manilhas foram compradas pelo dono do loteamento. É bom que isso fique claro, porque o que acontece? Arruma-se a entrada da Candonga, ótimo, nossa, a prefeitura está ótima, está maravilhosa, deu um acesso ali, acabou, porque ali ficava alagado, e não deu continuidade até o Pontal Tiradentes. Então, não foi a prefeitura que arrumou, teve-se uma parcela de ajuda com maquinário, mas a despesa toda foi com o dono do loteamento. Ainda conversei na época, né, com o secretário de obras, que me atende muito bem, muito educado, e gosto muito dele, mas falei, gente, vamos aproveitar, vamos esticar pelo menos até o Pontal Tiradentes, porque as chuvas estão chegando. Aí é assim, ó, não se faz, justifica-se. Nós temos que arrumar. No primeiro ano de mandato, gente, é uma justificativa. Agora, já falei, passaram-se quase 2 anos. Agora, tudo que não foi feito vira desculpa. Para mim, é desculpa. Né? Nós temos, assim, os calçamentos das ruas de Tiradentes estão uma vergonha. O vereador João Marcos está cansado de cobrar, eu também. A João Batista Ramalho, para quem não sabe, sai ali do trevo do Pacu, vai até a Mucoca. Gente, eu passo por ali todos os dias, porque eu trabalho, sou agente de saúde lá no PSF da Mucoca. Está puro buraco. Hoje, em conversa com o gerente da aviação Porto Real, lá do ônibus, né, que faz a rota ali, ele me falou que só o mês passado a empresa gastou R$7 mil com conserto de mola dos ônibus que atravessam aquela rua. E quando o senhor vereador Juninho não está aqui, mas na próxima reunião ele tem direito à resposta, não sei qual outro vereador, o senhor teve com ele lá na empresa, naquela época, solicitando que o ônibus voltasse na Mucoca, é isso? Não. Foi só o Juninho, né? Então, ele esteve lá, cobrando da empresa que retornasse com o ônibus em todos os horários na Mucoca, em respeito aos moradores. O gerente, Rogério, me autorizou a falar o nome dele aqui hoje, eu entrei em contato com ele. Ele me disse o seguinte, a condição para o ônibus continuar, que ele está lá para trabalhar pelo bem dos munícipes, porque ele ganha dinheiro aqui com eles. Então, a condição para o ônibus continuar seria a manutenção daquela rua. E a manutenção só foi feita no Trevinho, antes da festa da Santíssima, justificou-se que ia parar por causa da festa e não tem condição de trânsito ali, gente. Não tem condição, é muito buraco. Anda a rua Frei Veloso toda, paralelepípedo. Anda a rua até a Candonga. Eu fiz ofício de novo solicitando o restauro. Não dá para esperar o DR arrumar ali a saída para a Candonga. Não dá. Não tem condição. Daqui a pouco tem gente sofrendo acidente. Então, o que eu quero deixar claro? As emendas que vieram para a reforma das escolas e dos postos de saúde viriam de qualquer forma, que isso fique bem claro para a nossa população. Ninguém fez milagre. Se fosse outro prefeito lá, teriam as emendas e iria ser obrigado a fazer essa reforma de toda forma. Então, o que eu quero dizer é que não são só as reformas que têm que ser feitas. Isso é obrigação. O mínimo que tem que ser feito é dar dignidade nas estradas, é a cidade limpa, pelo amor de Deus, gente. A cidade de Tiradentes está uma vergonha. Onde quer que a gente passe, é mato, é buraco. Cadê o nosso prefeito? Cadê a nossa administração? Então, hoje eu estou indignada, eu já tinha avisado para várias pessoas que hoje eu ia ficar muito brava aqui. E quem me conhece sabe que eu fico brava para valer. E não vem ninguém depois ficar tirando farinha comigo, falando que eu estou fazendo politicagem. Eu peço desculpa a todo mundo que está aqui sendo obrigado a ouvir isso, que quem tem que ouvir isso não é o povo, é a administração. É uma vergonha o estado em que se encontra Tiradentes. Ruas sujas, praças sujas, sabe? Buraco para tudo quanto é lado. Aí eu quero saber o seguinte, está precisando mais o quê? Porque falta de dinheiro nós não temos no município. Tá? Falta de dinheiro no município não é. Os vereadores estão aqui comigo, podem reafirmar isso que eu estou falando. Tá? Eu estou aguardando, nós já estamos chegando, nós já estamos no mês de setembro. Em dezembro completaremos 2 anos de administração. Sabe o que eu tenho? Vergonha de dizer que eu sou vereadora, porque eu sou limitada. Eu não posso executar nada, eu só posso cobrar. Aí lá fora a gente é obrigado a ouvir que nós não fazemos nada.
Nós fazemos, nós cobramos, a gente fala. Daqui a pouco eu vou ter que começar a anunciar na internet os problemas da cidade para ver se o executivo enxerga. Porque não enxerga, gente. Será que o prefeito só passa pelo asfalto lá no Trevo? Será que ele não passa pelo Pacu? Será que ele não passa na Candonga, na rua João Batista Ramalho? É uma falta de respeito. Falta de respeito. Porque eleitores têm até nos cantos da cidade, na zona rural. Eleitor não tem só no centro histórico, não. Tá? Uma outra indignação que eu quero deixar clara aqui. Nós temos comércios no centro da cidade. Eu já passei em frente a esse comércio, que acho que... eu sou imune, eu posso falar, né? Eu tenho aqui a liberdade de falar isso. As pessoas acham que porque tem parentesco com o prefeito, pode encher de músico cantando lá. Eu não estou desmerecendo o trabalho dos músicos, até porque o meu marido é músico e sobrevive disso. Mas um curto local, um pequeno espaço, uma pessoa que tem um comércio, colocar 2 músicos ao mesmo tempo, é absurdo. Os vizinhos estão sofrendo. E eu não estou dizendo só vizinho morador, não, que tem vizinhos lá, que tem problema de saúde, e moravam lá muito antes disso, lá no Largo das Forras. E sabe o que fazem? Colocam, não estou nem aí, 2 horas da tarde, sexta-feira, 2 músicos, um em cada ponta de um comércio, ainda se estivesse dentro do cômodo do comércio, dentro do restaurante, mas não. Coloca para a rua, ouça quem quiser ouvir. Não está me incomodando, eu estou ganhando meu dinheiro. Sabe? Isso me deixa indignada. Me deixa indignada porque pessoas que moram lá e já moravam muito antes disso, hoje são desrespeitadas. E não adianta pedir, porque a pessoa não tem um bom senso. Nós vamos ter que criar uma lei limitando, que de acordo com cada espaço do comércio, tem um limite de músicos. Desnecessário, gente. Uma mesma varanda com um músico ao vivo de uma ponta e um músico ao vivo de outra, julgando o som para a vizinhança, é loucura. E onde é que fica o respeito com os idosos, pessoas com problema de saúde que estão ali morando? Onde é que fica o respeito com os outros comerciantes que não conseguem nem atender o cliente? Mas não, eu tenho parentesco com o administrativo, com o executivo, perdão, e aí eu acho que eu posso. Mas não pode não, está tudo errado. Tá tudo errado. Questão da ruas de buraco eu já fiz, estou com vários. Que fique bem claro, gente, infelizmente, eu me sinto aqui, de mãos atadas. Porque o que eu posso fazer é cobrar. O que eu posso fazer é cobrar. Mas eu não posso executar, quem executa é só o prefeito. Então, fica aqui a minha indignação. Eu tinha várias coisas aqui para falar, inclusive fiz ofício de novo, solicitando manilhamento novamente para a Rua Caetela, no Mucoca. Lá moram pessoas idosas, pessoas que são domiciliares. Quem não sabe o que é domiciliário, eu sou agente de saúde, eu explico. Domiciliar é aquela pessoa que é idosa ou tem alguma limitação de saúde, que precisa de atendimento médico em casa. Se esse senhor, que eu não vou citar nome aqui para não expô-lo, precisar sair numa emergência, se estiver chovendo, ele não sai de casa, ele morre ali mesmo, porque ele não tem uma entrada digna. Mas aquela entrada digna serve para os políticos entrarem na porta da casa dele e pedir voto. Aí serve, aí acha. Aí lembra que existe aquela rua. Então, é só isso. Eu quero deixar aqui mais uma vez a minha indignação, meu pedido de respeito ao prefeito com toda a nossa cidade. As escolas merecem, sim, reforma. Os postos de saúde merecem, sim, reforma. Mas lembre-se que isso é fácil, porque o senhor tem dinheiro em caixa, e a gente sabe que tem. O senhor tem um belo projetista, que eu quero dar parabéns aqui para o Rogerinho, que faz todos os projetos lá e toda a equipe que executa. Mas o senhor tem a obrigação de manter a cidade limpa, de manter a cidade capinada, as praças limpas e decentes, não só no centro histórico, mas em toda a região, onde o senhor, eu e todos nós aqui, vamos lá, em todas as vésperas de eleição, pedir voto. É só, muito obrigada a todos, peço desculpa aqui pelo meu desabafo, parabéns aos homenageados, merecido, uma boa e merecida aposentadoria para o senhor, viu? Curta bastante, curta a sua família, que eu sei que às vezes por trabalho nós não temos tempo de curtir. Obrigada a todo o pessoal da igreja. Em nome do pastor Tiago, eu agradeço a presença de todos vocês e peço desculpas mais uma vez. De outras igrejas, né? Várias denominações da igreja evangélica, sim, que estão aqui nos presenteando com a sua presença, e desculpa mais uma vez o meu desabafo. Mas tem hora que a gente só é ouvida se a gente falar um pouquinho mais grosso. Obrigada a todos. E peço a compreensão também de quem está nos acompanhando esse desabafo aqui através do Facebook. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Marquinhos, fazendo favor.
Boa noite, presidente, vereadores, a comunidade que nos assiste em casa, os pessoal das igrejas evangélicas, né, que estão aqui nessa noite, o pessoal da CEMIG, o qual foi, né, homenageado. Eu quero mais uma vez parabenizar a todos. Eu vou ser rápido na minha fala. Quando nós assumimos a nossa administração, eu comentei, né, que o nome do Rogerinho foi comentado. O Rogerinho falou assim: Marquinhos, vamos fazer uma parceria? Eu falei: vamos. Vocês buscam recurso e eu faço os projetos. Então, é o que tem acontecido na nossa cidade. Se tem alguns projetos que estão sendo executados, se estão tendo alguma reforma, o Rogério está com os projetos e a gente busca o dinheiro, né, que tem lá em ABH, nas câmaras dos deputados. Sempre nós estamos indo lá buscar recursos para a nossa cidade. Eu até, graças a Deus, assim, 2 anos, né, na administração, muitas coisas estão sendo reformadas. A gente sabe que tem muitas coisas, eu como líder do prefeito, eu sempre falo, tem coisas que tem para se fazer sim, e ainda resta 2 anos e pouco, né, para a gente continuar com essa caminhada. Muitas vezes é difícil, né, nos distritos, muita zona rural com estrada, mas como eu moro na roça, na zona rural, como vereador, presidente da Câmara também moro, sempre a gente está cobrando as estradas, né? Então vem o período chuvoso, eu já estou na prefeitura cobrando, que é o dever que a gente deve fazer. Administrações passadas, eu era oposição, mas sempre estava no gabinete do prefeito cobrando ele. Sempre estava. Eu me evitava muito de usar a fala, eu ia lá e falava: prefeito, isso, toma providência, que está ruim, pessoal da zona rural, pessoal da cidade, saúde, que era para cobrar, eu ia diretamente nele e cobrava. Para o pessoal que estava aqui, que ouviu uma denúncia, né, que é um procedimento que teve contra o nosso prefeito, só para deixar claro que o parecer do nosso jurídico da Câmara é que não existe fundamento nenhum naquilo ali. O jurídico da ANVER também, né, analisou aquilo ali e também não tem fundamento nenhum, sem fundamentação nenhum, o que foi lido aqui. Estou falando juridicamente. Entendeu? Boa noite, presidente, e fica com Deus. E, mais uma vez, parabenizo os irmãos da igreja por ter vindo aqui, que volte sempre aqui, né? Quando tem alguma coisa, as portas estão abertas, viu, para todos vocês. Muito obrigado. João Marques. Bom, antes de eu começar minha fala, vou só fazer uma defesa aqui do secretário sobre a leitura da denúncia. Realmente foi cansativo para todos que estavam aqui, também para quem estava nos assistindo, mas o secretário seguiu o que prevê o artigo 95, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município, né? E esse dispositivo prevê que a denúncia será determinada pelo presidente a leitura e constituirá em seguida a comissão processante. Então, foi só seguido a lei orgânica. Eu gostaria de cobrar o Executivo Municipal a aquisição dos uniformes e EPIs dos operários. Já faz um tempo que eu oficiei o gabinete nesse sentido, e até hoje ainda não vimos nenhum operário uniformizado. E é um absurdo, né? Uma cidade rica, conhecida como Tiradentes, tão visitada, os nossos operários trabalham de chinelo, de bermuda, de camiseta, não tem o mínimo de condição para executar os seus trabalhos, né? Debaixo do sol, correndo risco até de pegar um câncer de pele, de cortar um dedo do pé, de machucar. Então, assim, é uma situação muito crítica. E isso já vem de várias administrações. Isso precisa ser resolvido, precisa ser combatido, né? Tem que ter uma bota adequada, tem que ter uma roupa adequada, um chapéu adequado. Então, eu cobro isso do Executivo. Gostaria também de cobrar a contratação de novos operários, né? Tiradentes é uma cidade tão pequena e nós sabemos que já faleceu e aposentaram vários operários e não foram contratados novos. E aí fica difícil, porque realmente a cidade está suja, está precisando de limpeza, está precisando de capina, mas também não tem mão de obra, né? Ninguém se preocupa com isso. E não é falta de dinheiro e nem de limite de folha, porque hoje o nosso município está com a folha de 47,16%, pode contratar até 54%, então assim tem uma margem boa para contratação, e a arrecadação do ano passado para esse ano aumentou 47%, né?
teve meses que chegou a 150%, cerca de 150% de aumento de arrecadação. Então, o município tem dinheiro, tem limite de folha e pode muito bem comprar uniforme para os operários e contratar novos operários para execução do serviço. Por exemplo, agora, começa o período de chuvas, nós precisamos da limpeza prévia dos bueiros e das caixas coletoras. E também vistoriar as encostas, que são várias. Na Pedreira, por exemplo, tem uma muito arriscada. E também conscientizar os moradores das áreas de alagamento. Porque depois que todo mundo perde tudo, que a água entra na casa da pessoa, destrói os móveis da pessoa, principalmente, às vezes, as pessoas mais humildes, né, que compraram aquilo com tanto sacrifício, aí não adianta mais limpar bueiro, aí não adianta fazer intervenção. Isso tem que ser prévio. Então, já estou fazendo essa cobrança porque já começou a chover, a gente sabe que vai se intensificar nos próximos meses. Então, isso é urgente. Contratar operário, adquirir uniformes, limpar os bueiros e caixas coletoras, vistoriar as encostas e conscientizar as pessoas das áreas de alagamento. E como que essa conscientização deve ser feita? Alertando elas, né? Como que deve ser feito os procedimentos de segurança. Hoje nós temos a Defesa Civil, que foi criada na gestão passada, que eu estava aqui vendo o relatório da audiência pública, que tem todos os cursos de capacitação necessários para fazer essa conscientização. Então, eu solicito isso urgente ao Executivo Municipal. E gostaria também de cobrar à Secretaria Municipal de Assistência Social o aumento da oferta do programa Pró Moradia, que é a doação de materiais de construção para pessoas, né, que não têm o mínimo necessário, né, não tem banheiro em casa, não tem uma casa adequada, ou a casa está em situação de risco. Porque eu tenho sido muito procurado por munícipes solicitando esses materiais. Isso não é função do vereador, né? A função do vereador é cobrar a política pública e, com recursos municipais, esses munícipes sejam atendidos. Né? Porque nós ganhamos aqui cerca de R$ 2.700, não tem como, né, a gente custear as obras de todas as pessoas vulneráveis no município de Tiradentes que estão precisando, infelizmente. Né? Gostaria que eu tivesse, porque às vezes você visita algumas casas e fica sensibilizado, fica com vontade de ajudar, de resolver o problema daquela família. Mas, infelizmente, as condições não são boas para ser feito isso. É obrigação do poder público atender essas pessoas. Então, eu peço que seja intensificado, porque foram atendidas apenas 12 famílias. Né? Então, assim, assistência social tem que ser tratado com prioridade. Né? Não pode ser um puxadinho da prefeitura, tem que ser tratado com prioridade. Tá? São essas as minhas considerações, presidente. E, por último, antes que eu me esqueça, cobrar também a instalação do poste lá na rua Pedro Ferreira Barbosa, número 2003 e 2004. Né? Um poste. Já estou cobrando aqui, tem várias sessões e até hoje não foi instalado. Coisa tão simples, né, de ser feito. É isso. Muito obrigado, presidente. E a todos que nos assistem. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais em casa. E uma boa noite especial aqui para o pessoal, os conterrâneos lá de César de Pina, que estão aqui presentes, interessados num projeto muito importante para a cidade. Né? Digo assim, importante é um projeto que pode gerar alguns desacordos. E até eu fiz a leitura do projeto justamente para isso, para que vocês saibam exatamente como estaria funcionando esse projeto, para que, de acordo com a intenção de cada um, procure o prefeito, procure a administração e ver se vale a pena fazer o projeto dessa forma ou não. Tá bom? Parabenizar vocês por isso. Parabenizar também o pessoal da CEMIG, que está aqui presente, pelas homenagens que foram feitas, muito bem merecidas. E no mais, gente, a reunião da Câmara é isso aí. Infelizmente, a gente tem que cobrar, porque a gente não tem a caneta na mão, a gente não pode resolver as coisas. E tem coisas que a gente vem pedindo aqui há quase 2 anos e até hoje nada. Nada ou quase nada, né? Parabenizar as obras que estão saindo pela Prefeitura, de emendas parlamentares, conseguiram, então ótimo, isso parabéns mesmo. Agora, e as que não estão sendo feitas, coisas simples. Por exemplo, a Secretaria de Obra nossa, a gente não vê um sinal deles lá nos nossos bairros afastados. As ruas de terra parecem que estão abandonadas há 2 anos. E agora estão chegando as chuvas, aí vamos falar o quê? Agora não pode porque está chovendo. Aí fica para o ano. Mais uma vez esse problema.
Falando em ruas, tem uma rua lá nas Águas Santas, é uma das principais lá, se não for a segunda, a terceira mais importante do bairro, Rua São José, rua calçada com pedra, porém é tanto buraco, mas tanto buraco, que os ônibus que já têm uma precariedade, principalmente César de Pina, né, que estão quase sem horário de ônibus, mas os ônibus das Águas Santas, às vezes eu paro lá e vejo com os motoristas, eles falam, vai parar, se continuar a rua desse jeito. O próprio motorista da prefeitura, que dirige um ônibus escolar, já me pediu 1000 vezes para falar isso com o prefeito. Já deixei recado no WhatsApp e tal. A gente manda ofício, fala aqui na Câmara, mas infelizmente não está acontecendo. Coisa simples, gente. É só mandar um calceteiro lá, coisa de... não gasta uma semana, está resolvido. Então, serviço simples. Então, pode parar, inclusive, um ônibus escolar. Para uns lugares que já estão desfavorecidos com a falta de ônibus de linha comum, se parar o escolar, como é que os pais vão fazer para levar essas crianças para as escolas? Fica difícil mesmo. Então, no mais, gente, agradecer a presença de todos aqui, pela aguentar aqui um pouco demorada a reunião, né, muita leitura, muita coisa, mas vamos lutando aí, vamos ver se a gente consegue uma cidade melhor para a gente. Obrigado e boa noite. Desculpa, presidente. Só mais um. Só para lembrar, a gente fez um ofício aqui da casa para o prefeito, pedindo explicações a respeito do... Cedeu um terreno para particulares, um terreno público, que deveria ser feita uma licitação e para funcionar um estacionamento ali perto da estação. Eu estou falando isso aqui, já deve ter a 6ª, 7ª vez já. O prefeito disse que estava fazendo um processo licitatório, isso no princípio, e até hoje a gente não sabe de nada. Então, é o dinheiro público jogando por ralo mais uma vez, viu, gente? Obrigado. Claudinei. Presidente, só me permite só uma conclusão bem rápida. O vereador Alexandre falou sobre o ônibus ameaçar parar, só para deixar claro, viu, gente? Palavras do gerente da Porto Real. Se não arrumarem a rua João Batista Ramalho e os calçamentos, a obrigação dele é só DR, a rua principal. Então, se não arrumarem, vão parar de passar na Mococa. Aí depois não adianta sair daqui lá e obrigar a empresa a passar, não. Tem que dar condição para circular. Então, foi uma fala dele. Se não arrumar, vai ser obrigado a parar de passar na Mococa. Então, em respeito aos moradores da Mococa, pedimos ao prefeito que tome providências urgentes. E só para concluir, eu fiz um ofício solicitando à prefeitura que encarecidamente dê uma manutenção lá na caixa d'água que fornece água aos moradores da Candonga, porque ela está com vazamentos, encanamentos, lá não tem água da Copasa. Eu acho que não é nada mais do que justo se a prefeitura puder ir lá e dar essa manutenção na caixa d'água, que eles estão ficando sem água. Só para lembrar, lá também tem eleitor, tá? Muito obrigada. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite, presidente, mais uma vez. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem, a todos que estão em casa. Quero agradecer a vocês pela paciência, né? Porque logo hoje, com a presença tão importante de vocês, a Câmara teve que cumprir o regimento interno de estar lendo aquela denúncia com vários termos jurídicos, né? Que às vezes a gente se perde um pouco, mas tem que cumprir, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a gente tem que fazer o certo. Igual a Luciana mencionou, a gente não tem que ocultar alguns fatos, né? A gente está aqui para isso. A questão do Alexandre ler o projeto, depois do ofício de retirada de pauta, isso foi só uma ordem de fatores, né? Eu não vejo problema, mas também não discordo do vereador Léo, tá bom? Democracia é isso, saber entender o posicionamento de cada um, isso eu acho muito, muito importante. Eu quero parabenizar primeiro o vereador João Marcos pela moção, questão da dona Leonor, que foi uma figura muito importante, tanto como professora, tanto quanto na área cultural, né, muito conhecida pelo quem acompanhou o Carnaval, o Bloco da Palhaçada, então ela deixou um legado. Então, João Marcos, muito bem lembrado, parabéns. Parabenizar o Desenho também por reconhecer o trabalho do pessoal da CEMIG, né, parabenizar vocês por deslocar de São João del Rei, vir até aqui, é uma simples homenagem, mas que tem um valor muito grande. Né? Então, bonitas palavras do senhor que recebeu, acho que gratidão é uma coisa que resume tudo, né? Então, parabéns.
Eu sempre encontro com o secretário de obra e cobro muito, né, as estradas da zona rural. Enquanto o Dezinho sabe, tem uma ponte, chama Ponte Vicente do Inhame, próximo ao Bananal. Teve um longo período seco e nada foi feito, agora está começando as chuvas. Então, tá perigoso lá, quem passa por aquele local tá perigoso. Eu cobrei o Chiquinho e ele disse que falta mão de obra, falta equipamento, falta tudo. Então, mas em contrapartida eu chego também para elogiar, porque eu pude acompanhar todo o trabalho da Rua Maria Augusta no Cuiabá, perpendicular à Varenga Peixoto, e foi feito uma galeria lá agora que vai deixar de inundar próximo ali a oficina do Romualdo e até chegar próximo ali o cartório onde o Francisco mora. O Francisco tinha me pedido e eu conversei com o Chiquinho, isso foi feito. Então, quando você tem que parabenizar a administração, a gente parabeniza, porque eu estou aqui, eu sempre sou muito imparcial. Eu peço, né? Mas às vezes a gente é muito limitado, igual a vereadora Luciana falou. Mas as estradas da zona rural realmente está precária. E essa ponte lá, com chuva, concentra muita água próxima, né, a ponte, o Dezinho deve falar sobre isso. Está muito perigoso. Eu acho que nada vale mais no mundo do que uma vida, né? Então fica mais esse recado. Eu já passei isso para o Chiquinho. Eu fiz um ofício hoje, a pedido de moradores da rua Tropeiro José Elias, no Capote. Eles estão pedindo asfalto e iluminação. Eu fiz um ofício, vou enviar para o prefeito, e aí cabe ao prefeito ou não atender esse pessoal do Capote, né, que realmente eles estão precisando. Já foram falados todos os assuntos, eu não quero ser repetitivo, porque a reunião às vezes ela se torna longa, cansativa. Eu quero finalizar, todos os senhores sabem... Não, antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre os projetos. Hoje a gente não tem muito a falar dos projetos, porque alguns ficaram em estudo e teve um projeto que foi retirado de pauta, né? Eu achei que... Não sei se vai ter mudança de redação mesmo, se esse projeto volta, vamos aguardar. E eu quero finalizar falando sobre aquela cancela que tem próximo ao Itaú. Umas 5 pessoas me procuraram. Eu questionei com a mulher do IFAM, Camila, né? Ela me disse, mas lá é uma propriedade particular. Eu falei, mas eles alugam o banco. Você chega um cadeirante, como é que vai ter acesso ao banco? Chega uma pessoa de carro, uma pessoa idosa, um deficiente, aí tem que apertar o interfone e abrir. Então, eu acho isso errado. Eu vou procurar saber sobre isso. Eu creio que alguns dos senhores já têm observado isso. Meu ponto de vista é errado porque a pessoa loca um ponto que a via dá acesso até aquele ponto. Eu acho errado, mas não sei. Vou procurar saber com os órgãos competentes sobre isso. Porque uma vez que coloca aquela cancela ali, aquilo se torna privado. E tem um banco que todo cidadão tiradentino, turista, tem acesso àquele banco. Então não aluga, fecha o ponto e deixa lá, assim, não quer que ninguém entre da cancela para lá. É isso, agradeço mais uma vez, né, a atenção de todos vocês. É um pouco cansativa, mas ela se torna produtiva, né? E é isso, e essa Câmara tem feito o possível para votar todos os projetos que chegou aqui da reforma das escolas, postos de saúde. O projeto nem estudo ficou, nós votamos ele em caráter de urgência. Então, mais eu agradeço a todos, tenham uma boa noite, muito obrigado. Boa noite ao Hélio, eu cumprimento todas essas pessoas aqui, ao Igor, representando a igreja, e aos vereadores aqui, e a comunidade que nos assistem, e os que ouvem pelo celular e pelo rádio. Eu venho falando muito tempo, promessa de campanha do prefeito, que ele fornecia a lavrar a terra para o pequeno proprietário. Já falei com ele, no ano passado não foi, esse ano já passou, já está passando, porque a época de preparar a terra é agora, setembro, e o começo de outubro é a plantação, porque eu vivo na roça e eu sei o que é a dificuldade. A pessoa pega 1 hora de trator,
180 ou 200 a hora. Imagina o adubo a 230. A semente, 600. Como que esse pequeno produtor ele vai produzir para ele próprio, se ele não tem condições de pagar? A prefeitura, sim, ela tem como ajudar. Nós temos 2 tratores aí. Um trator dá para lavrar César de Pina, Água Santa, Caixa d'Água e Elvas. Por quê? Não quer gastar. E o povo depende da roça. Hoje a alimentação vem da onde? Do agricultor. Se a pessoa está na cidade, ela não chega lá se um produtor produz lá. É quando eu vejo a pessoa falar, o grande produtor, ele é muito protegido. E o pequeno não. O pequeno, coitado, ele tem que dar os pulos dele mesmo. Então a dificuldade deixa de plantar alguma coisa, às vezes deixa até de comer para plantar aquela roça que ele tem. Eu acho que o prefeito tem a obrigação, pelo menos, lavrar e dar a preparação da terra para ele. Aí tem trator. E ainda além do mais, o Aécio está mandando um trator agora esses dias, todo equipamento. Então, eu acho que é assim que a gente tem, a verba chegou aí, já falei lá na prefeitura, eu acho que isso é um grande trabalho. E eu quero falar também sobre as estradas na Caixa d'Água. Eu moro lá, o Claudinei falou aqui, as estradas estão péssimas. O que acontece? Às vezes coloca um pouco de cascalho, mas não roça, não tem limpeza. Mata-burro, pode rodar lá, está tudo sujo. Então está faltando mão de obra. Lá nós tínhamos 4 mãos de obra, hoje não tem nenhum. Já tem 8 anos que não tem nenhum. Eu estou aqui na gestão, e eu sei, peço o prefeito para contratar. Ah, não tem mão de obra. Mão de obra a gente faz, a contrata terciariza. Aí pronto, aí tem mão de obra. Não precisa a prefeitura contratar. Manda aqui para a Câmara que a gente vota, contrata, manda para cá. Se não serviu, manda embora. E quero falar sobre essa cancela que, Claudinei, que várias pessoas já me perguntou isso, mas a pessoa não tem coragem de falar com essa pessoa. Por quê? É pessoas benquistas na cidade, tem um poder aquisitivo melhor do que um pobre. Se fosse na casa de um pobre, não tinha aquela cancela não, eu te garanto. Coloca para você ver uma cancela aí no lugar pobre, na mesma hora chega a polícia tirando. Entendeu? Eu acho que é assim que tem que ter respeito à comunidade. Uma pessoa de idade chega lá com, às vezes, de táxi, não tem como entrar lá dentro, porque tem a cancela. A cancela, sim, ela pode até ser feita depois do banco. Aí sim, agora não. Agora nós 9 vereadores aqui, nós temos que dar os nossos pulos para ver aquilo lá. Não é só você, Claudinei, não é só eu, é nós 9 vereadores. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos começar e ver isso aí, Luciano. E o Léo também faz parte, a gente é um grupo de vereador que a gente tem que melhorar a cidade, não piorar. Então, a gente tem que ter solução, porque se não tiver solução, a gente não adianta você sentar aqui. Eu acho que a vida da gente, a gente aprende muita coisa. A gente tem que passar a ouvir muitos e falar mesmo. Mas a gente fala aquilo que tem objetivo, que o povo estão pedindo, eles não estão falando mal de ninguém, eles querem que tiram. Chega uma dona lá com problema de andar, tem que estar segurando ela aqui, como que ela... nunca teve, agora por que agora que está tendo? Porque colocou um jardim lá, o IFAM aprova isso, fácil. Não sei o que acontece, uma pessoa vai fazer qualquer coisa que é difícil. Então, eu acho que é assim que tem que olhar para o lado mais humilde, não é só do pessoal que tem poder aquisitivo alto, não. Então, desculpa, Helder, mas as coisas vão acontecendo, a gente tem que falar. Um belo trabalho que você faz, mais uma vez, eu te agradeço muito lá, pelo empenho seu, o que o povo diz, que há muito tempo, muita gente não tinha condições de luz, hoje já voltou, porque era luz para todos. Hoje você não está olhando isso, você chega lá, tem direito, tem pão, vamos embora e pronto. Agradeço muito a você e a todos que vieram aqui. A gente está disposto, é tão bom assistir uma Câmara aqui com bastante gente, para ouvir, e a mãe falar, foi boa a reunião, é cansativo, mas o fim vai dar tudo certo.
Agora eu vou terminar a reunião, não havendo mais nenhum assunto a tratar, pela proteção da Santíssima Trindade, pelo povo de Tiradentes, declaro encerrada a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Fique com Deus e uma boa noite.